Hoje, na nossa aula de ciências, vamos trabalhar com o nosso livro. Vamos acompanhar a leitura e a explicação das páginas 124 a 132. Nós vamos trabalhar os seres humanos e a alimentação. Vamos lá? Vamos pegar o seu livro? Então vamos lá, turminha. Página 124. Os seres humanos. Você já se perguntou como nasceu? Durante quanto tempo vai crescer? Como as pessoas envelhecem? Olha, turminha, eu creio que vocês já sabem alguma dessas perguntas. Vamos continuar. Os seres humanos passam por diferentes etapas ao longo da vida. As fases da vida. Aqui temos 4 imagens. A primeira imagem mostra a primeira fase da nossa vida, que é a nossa infância. A segunda imagem aqui mostra a segunda fase da nossa vida, que é a adolescência. A terceira imagem mostra a nossa fase adulta. A quarta e última imagem nos mostra a nossa última fase da nossa vida, que é a velhice. Página 124. As fases da vida. Ao longo do desenvolvimento, o ser humano passa por diversas fases. As principais são infância, adolescência, idade adulta e velhice. Infância é a primeira fase da nossa vida. Ela se inicia, turminha, do nascimento até os 12 anos de idade. Observem para mim aí para vocês verem essa fotinha do lado e o que está escrito no cantinho aqui. Assim que o bebê nasce, é chamado de recém-nascido. Ele precisa ser alimentado. Já mais abaixo, temos uma imagem, E ao lado está escrito o seguinte: aos 2 anos, geralmente a criança já come de tudo, anda sozinha e fala. No finalzinho aqui tem uma imagem, de 4 crianças já estudando. Olha aí, com 6 anos, a criança já tem condições de aprender a ler e a escrever. Temos também a terceira fase da nossa vida, que é a adolescência. Olha lá o que está falando aí no parágrafo aí. Após a infância, vem a adolescência e o corpo continua seu desenvolvimento. Essa é a fase que vai dos 12 anos aos 18 anos de idade aproximadamente. Temos aí agora a terceira fase da nossa vida, que é a fase adulta. Após a adolescência, na idade adulta, o corpo já completou o seu desenvolvimento. Essa fase começa mais ou menos aos 18 anos. Em geral, é a partir desse período que a pessoa passa a ser considerada preparada para ter filhos e criá-las. Agora é a última fase da nossa vida, a fase adulta. É seguida pela velhice. Nessa etapa, o corpo pode se tornar mais frágil e menos vigoroso. Porém, o corpo e a mente podem manter a vitalidade por muito tempo se a pessoa cultivar hábitos saudáveis ao longo da vida. O que são hábitos saudáveis? São fazer uma alimentação rica em proteínas, verduras, legumes, praticar esportes, não é verdade? As pessoas idosas devem ser tratadas com respeito e ter suas opiniões levadas em consideração, pois tem muito a ensinar aos mais jovens. E isso é verdade, viu, turminha? Agora, vamos para a página 127. Aqui tem uma atividade para vocês fazerem. Eu vou apenas ler o que é para vocês fazerem e vocês vão fazer para mim, beleza? Vamos lá. Questão número 1. Observe as figuras das pessoas abaixo e classifique-as de acordo com a fase da vida em que se encontram. Na primeira imagem, aí você vai colocar qual é a fase da vida aí que você tem que colocar embaixo. Na segunda, na terceira e na quarta, pela mesma forma, você vai classificar colocando a fase da vida que cada um se encontra. Questão número 2, você vai responder. Letra A. Qual é
é a fase da vida que você está vivendo? B. Qual é a fase da vida que seu professor está vivendo? A questão número 3 não precisa de vocês fazerem, beleza? Agora, vamos passar para a página 128. Vamos falar da alimentação. Vamos lá? Alimentação. Por que precisamos nos alimentar, turminha? Para crescermos fortes, saudáveis, não é verdade? Em sua opinião, o que é uma alimentação saudável? Pense aí e responda para mim. Você costuma comer de tudo? Legumes, verduras, frutas, grão, carnes, ovos. Hein, turminha? Os alimentos fornecem ao nosso corpo a energia e substância de que precisamos para viver e nos desenvolver. Sem essas energias, o organismo não conseguiria trabalhar. Para o corpo crescer com saúde e ter energia, precisa de nutrientes. Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos, como, turminha, as proteínas, as fibras, os carboidratos e as vitaminas. Carnes, ovos e leguminosas, que são feijão, soja e etc., são ricos em proteína. Já as frutas, verduras, alimentos ricos em vitamina. Muito bem! E aí, turminha, vocês estão se alimentando direitinho, comendo bastante verdura, legumes, frutas? Isso é muito importante para a nossa alimentação, viu? Vamos lá, continuar. Ter uma alimentação adequada é importante em todas as fases da vida. O leite materno, por exemplo, é um alimento ideal para o recém-nascido, pois sustenta e protege o corpo dos bebês contra doenças durante o desenvolvimento, no restante da infância e na adolescência. E é importante comer alimentos como carne, leites e ovos, pois eles ajudam a construir o corpo e as massas e pães, pois dão energia para brincar, estudar, fazer esportes e etc. Na idade adulta e na velhice, uma alimentação balanceada garante saúde e energia. Agora, turminha, vamos para a página 129. A origem dos alimentos. Aqui temos 3 origens, que são de origem animal, origem vegetal e origem mineral. Olha lá o que está falando. Você já sabe que os animais podem se alimentar de outros animais ou de plantas. O ser humano alimenta-se tanto de plantas como de animais. Uma boa alimentação deve incluir alimentos de origem. Quais origens? Animais, vegetais e minerais. Animais, que são as carnes, os peixes, não é verdade? O leite, os ovos. Agora aqui, de origem vegetal, são os grãos, o feijão, a soja, a farinha, as frutas, verduras, são todos de origem vegetal. Aqui temos a origem mineral, que são o sal dos alimentos, né? O sal é um alimento de origem mineral. Ele pode ser obtido nas salinas, extraído na água do mar. Olha que interessante esse quadradinho aqui, gente. Acompanhe comigo aí, turminha. Para ter uma boa saúde é importante comer alimentos frescos e naturais e variados, lavar bem os alimentos crus antes de comê-los, mastigar bem os alimentos, conservar os alimentos em lugar fresco e limpo. E aí, turminha, vocês estão comendo bastante frutas, verduras, legumes? Podem ter certeza que isso vai fazer muito bem à sua saúde, viu? Agora, turminha, vamos para a página 130. Para a atividade. Eu vou ler com vocês e quero que vocês façam essa atividade para mim também, viu? Em casa. Questão número 1.
Distribua na coluna adequada o nome dos alimentos apresentados abaixo. Aqui nós temos o tomate, ovos, um peixe, batatas, sal, água. Aqui você vai colocar... Água não, desculpa, turminha, é o leite, né? Aqui você vai classificar se ele é de origem mineral, de origem vegetal ou de origem animal. Você vai classificar essa coluna aí de alimentos que estão acima aí, viu, turminha? Vamos lá. Continuando. Número 2. No caderno, faça uma lista com 5 alimentos de que você mais gosta. Depois, responda as perguntas aqui. A. Esses alimentos são de origem animal ou vegetal? B. Em sua opinião, eles fazem parte de um cardápio saudável? Aí você vai colocar aí para mim, né, turminha? Agora, vamos lá para a página 132. Questão número 3. O texto abaixo fala sobre o prato saudável. O que será que compõe esse prato? Leia a história em quadrinho e responda as questões. Você vai ler essa história em quadrinhos e vai responder as questões abaixo, a letra A e a letra B. A letra A. As proteínas fornecem principalmente o material necessário para o crescimento do corpo. Quais são os alimentos ricos em proteína? Aí você vai olhar aqui na história aqui acima. B. Como podemos colocar as proteínas em todas as nossas refeições? Aí você vai responder conforme está aí a historinha em quadrinho. Espero, turminha, que vocês tenham gostado da leitura aí sobre os seres humanos e a alimentação. Até a próxima aula de ciências. Um grande abraço, turminha!